Bom, Claudio, vamos começar então. Você é natural de onde, Claudio? Eu sou nascido em São José do Rio Preto, em 52. Vivi em São José do Rio Preto até final de 69, início de 70. Aí eu saí da cidade. Bom, então você tinha quantos anos quando você saiu da cidade? 16 anos. Como é que foi a sua infância lá em São José do Rio Preto? Fantástico, né? É uma família grande, quer dizer, nós éramos em 8 irmãos do segundo casamento do meu pai e tinha 4 irmãos do primeiro casamento, quer dizer, claro que não havia uma convivência entre os 12, porque 4 moravam fora, mas viver numa família onde você tem 8 irmãos é muito louco, quer dizer, é farra o dia inteiro, brincadeira geral. Meu pai tinha lá os restaurantes, então a gente tinha também uma convivência no próprio restaurante, de ajudar de alguma maneira. Desde muito criança a gente sempre ajudou no negócio do meu pai, né, nos restaurantes que ele teve lá na cidade, na região, né? Então era uma infância super divertida, super legal, vamos dizer assim, né? É uma infância que toda criança gostaria de ter, né? Porque era uma cidade do interior, cidade pequena, liberdade total de você brincar na rua, brincar no meio do mato, correr atrás de bicho, caçar, pescar, quer dizer, uma infância fantástica, não podia ser melhor. Então ajudava a família no trabalho, estudava. E qual era o sonho do menino? Olha, eu assim, desde que, vamos dizer, talvez lá pelos 10, 12 anos, eu sempre tive uma afinidade muito grande com as artes, né? Claro, tinha uma irmã minha que pintava, desenhava, era quase modelo fotográfico e a gente acompanhava tudo isso, né? Tinha o outro irmão que era ligado a toda a questão aeronáutica, né? Que gostava de viver vivenciar a questão da aeronáutica, tanto que ele conseguiu ser piloto, depois comprou um avião para ele, avião teco-teco, evidentemente, mas era um avião dele, era paraquedista. Então, a partir dessa idade, 10, 12 anos, eu comecei a ter muita afinidade com as artes, né? Tinha o Hélio que gostava muito de escrever, então eu acompanhava, eu lia muita coisa dele. E isso foi se acentuando e eu fui convivendo com o pessoal da área lá em Rio Preto mesmo e acabei me envolvendo com a área teatral. Claro que lá em Rio Preto eu tive um envolvimento muito pequeno em relação ao teatro, conhecia as pessoas, eu convivia, frequentava o teatro, frequentava ensaios e tudo mais, mas isso só foi acentuando esse meu desejo. E aí, quando inclusive saí de Rio Preto, eu saí para me dedicar ao estudo e à prática do teatro. Em Rio Preto você chegou a subir num palco como ator ou não? Não, não, em Rio Preto não. Em Rio Preto eu era espectador, era curioso, frequentava ensaios, conheci muita gente, muitos grupos lá, né, nesse processo de ensaios que eu frequentava, mas para o palco lá eu não consegui. Eu só fui conseguir, meu primeiro trabalho no palco foi em 72. Bom, com 17 anos, adeus Rio Preto, fui para onde? Eu fui para São Paulo, primeiramente, aí fiquei em São Paulo, acho que durante uns 5, 6 meses. Aí fui para o Rio de Janeiro, morar com um irmão meu que morava lá. Lá eu fiquei mais ou menos um ano e voltei para São Paulo. Aí eu me radiquei em São Paulo até 82. E sempre envolvido com o teatro? Sempre com o teatro. Eu tenho uma profissão de origem que é mecânico geral. E até 77 eu dividi a minha vida entre essa função metalúrgica e o estudo e a pesquisa no teatro, né?
Depois de 77, final de 77, início de 78, aí 100% dedicado ao teatro mesmo. E quando foi que você pisou pela primeira vez no palco como intérprete? Olha, isso foi em 72, resultado de um curso de teatro que eu fazia no Teatro Sesc Vila Nova, em São Paulo, com o Ibsen Wilde, que foi a montagem da peça Antígona. E esse trabalho veio para São José dos Campos, já foi o primeiro trabalho que eu apresentei em São José dos Campos como ator. Então a gente fez São Paulo e algumas cidades do interior, e uma delas foi aqui em São José dos Campos. Tá. E lá em São Paulo você ficou quanto tempo? São Paulo eu fiquei até 82, então eu fiquei 10, 12 anos morando em São Paulo. Muitas peças, como Sim. ator, diretor também? Sim, como ator eu fiz muito pouca coisa, porque eu nunca gostei muito de atuar, né? Mas eu fiz alguns espetáculos, eu escrevi alguns textos que foram montados em São Paulo e em cidades da região. Mas eu atuei mais na parte técnica do teatro, né? Tanto do teatro quanto do cinema. Eu atuava muito como iluminador, como técnico de montagem, como assistente de direção, assistente de produção. E como ator mesmo eu fiz muito pouca coisa. Eu fiz acho que 3 ou 4 espetáculos só. Depois eu me dediquei a essa área técnica e fui me aprimorando como diretor. E quais foram os grandes atores, diretores que você já trabalhou naquele início de carreira, né? Olha, trabalhar diretamente com os grandes atores, vamos dizer, eu não cheguei a trabalhar. Eu conheci muitos atores, participava de muitas reuniões do sindicato, então acabei conhecendo muitos deles, né? Um deles é o Valmor Chagas, conheci o Paulo Altran, assisti muitos ensaios do espetáculo do Paulo Altran, o Caixeiro Viajante. Vi muita coisa da Eth Fraser, acompanhei muito o Carlos Vereza, eu fiz a produção de um dos espetáculos do Carlos Vereza, que foi o Nó Cego, e vários outros. Quer dizer, eu conhecia vários atores e tal, mas trabalhar diretamente com eles eu não trabalhei, não. Eu trabalhei mais na esfera dos grupos independentes, dos grupos amadores, dos grupos experimentais, porque eu me interessava muito pela pesquisa e pelo conhecimento. Então eu não me envolvia muito nas produções desses grandes atores naquela época. E a sua participação no cinema, qual foi? Cinema também só a parte técnica, né? Eu trabalhei em três filmes do Zé Mujica Marins, né? Do Zé do Caixão, mas na parte técnica, cuidando da luz, da questão da eletricidade, na assistência de produção, alguns na produção. Então eu atuava muito ali na famosa Boca do Lixo, né? Onde era o reduto ali dos produtores de cinema, na Rua do Triunfo, e conheci essas pessoas todas ali, né? Conheci, além do Zé do Caixão, o Francisco Cavalcante, Grandini, tudo o pessoal da velha guarda mesmo, e que não tem assim muita repercussão enquanto mídia, enquanto atual realidade do cinema, né? Bom, aprendendo esse mundo da artes lá em São Paulo, quando é que foi que despertou em você e por que despertou a cidade de São José dos Campos? Então, São José dos Campos é assim, uma cidade que eu vinha muito para cá, desde 71 eu vinha muito para São José, porque o Hélio tinha mudado para cá por causa da faculdade, né? O Hélio Augusto de Souza, e logo em seguida os outros meus irmãos vieram para cá também, né? Então eu estava em São Paulo e meus irmãos estavam aqui, então eu vinha muito para cá. E aí em 72 foi minha primeira experiência profissionalmente falando aqui, foi o meu primeiro espetáculo aqui. Depois eu continuei vindo com outros espetáculos até 82.
Em 82, na campanha do Hélio Augusto com o Robson Marinho, ele me chamou para ajudar aqui na campanha política. E eu assumi um compromisso com ele, que falou: eu vou lá, trabalho a campanha política e volto. Ok, vim para cá, ficamos aqui até final de 82, venceu a eleição, né, o meu irmão com o Robson. E em 83, eu já tinha voltado para São Paulo. E ele pediu, então, numa das visitas que eu vim fazer, logo no início de 83, ele falou: muda para cá, porque eu acho que você vai poder contribuir aqui nas questões da cultura e tudo mais. Aí eu mudei para cá em 83, foi quando eu voltei para São José dos Campos, vamos dizer, para ficar em São José dos Campos. E desde então eu estou aqui em São José dos Campos, trabalhando sempre na área cultural, produzindo, divulgando. Durante muito tempo eu vivi aqui trazendo espetáculos de São Paulo. Eu costumo dizer que a minha grande madrinha na área da cultura em São José dos Campos foi a Dercy Gonçalves, né? Que eu trazia a Dercy Gonçalves para cá e pagava ela um cachê. Só que eu ficava sempre preocupado porque a bilheteria dava muito dinheiro. E numa das conversas com ela, eu falei: ô Dercy, eu acho que é melhor eu ficar com a porcentagem e você ficar com o que dá na bilheteria. E ela falou: não, isso é para a sua sobrevivência, você me paga o cachê que eu combinei e o dinheiro que passar disso é seu, você cuida da sua vida. E durante 3 vezes ela veio para cá, e essas 3 vezes que ela veio, eu consegui me manter 1 ano aqui, entendeu? Com o dinheiro da bilheteria. Então eu considero ela minha grande madrinha aqui. Mas eu trouxe o Raul Cortez, trouxe o Paulo Altran, trouxe o Sérgio Rabelo, enfim, até 85, pode-se dizer, eu vivi das produções que eu trouxe para São José dos Campos. A mais ousada foi o Grande Circo Místico, que veio de Curitiba, com o balé Teatro Guaíra, e que a gente teve que fazer toda uma adaptação lá no Tênis Clube. A gente construiu um teatro dentro da quadra do Tênis Clube para poder fazer esse espetáculo. Foi o espetáculo mais ousado, acho que foi 83, 84, alguma coisa assim. Mas essa é a minha passagem, vamos dizer, na consolidação da minha permanência aqui em São José dos Campos. Bom, há 35 anos vivendo em São José dos Campos, como é que era aquela São José quando você chegou aqui? Nossa Senhora, é muito diferente. E tem assim, pegando as lembranças mesmo de quando eu vim por causa da campanha e tal, eu andava muito pela cidade, né? Eu era responsável na campanha todo o trabalho de silk screen, junto com um amigo nosso que já faleceu, inclusive. E a gente saía durante a campanha, ia para todo lugar, quer dizer, onde ia o Robson com o Hélio, a gente estava junto, né? E depois eu fico lembrando como era o Novo Horizonte, como era lá o fim do Jardim Satélite, né? O Dom Pedro, Campo dos Alemães, e vejo hoje, é uma coisa monstruosa, uma diferença, não tem como assim estabelecer, era um barro só, vamos dizer, esses locais, né? E hoje a maior população de São José está lá na Zona Sul, quer dizer, está lá no Parque, no Campo dos Alemães, no Dom Pedro, Colonial, enfim, aquela região toda, né? Então a diferença em termos da cidade em si é uma diferença monstruosa, né? Do ponto de vista da cidade enquanto infraestrutura e tudo mais, a gente percebe, claro, é uma cidade que convida a gente para permanecer nela, né? Agora, olhando o lado que mais me diz respeito, que é o lado social da cidade, eu vejo que não há um olhar preocupado, sabe, com as questões sociais da cidade. Olhar preocupado no sentido amplo do que significa isso, né?
de cuidar mesmo das pessoas, né? De ter prazer em ver o outro melhor. Eu sinto uma frieza muito grande, a cidade ela é muito fria. E essa eu acho, pelo menos para mim, é a maior diferença que há entre São José hoje e São José quando eu cheguei aqui. Porque a relação entre as pessoas era muito diferente. A relação entre as pessoas enquanto poder público e morador era muito diferente, né? Então há uma distância muito grande. E hoje o olhar que se tem para as pessoas é um olhar muito frio, sabe? É um olhar assim de não tem muito a ver com isso, sabe? Eu não cuido disso. Então é o sentimento que mais fica na gente, né? Que já está aqui há 30 e tantos anos. E esse olhar frio também está nas artes? Totalmente, né? Claro que aí há um reflexo um reflexo na cidade da realidade nacional, né? É um olhar muito. É só pegar como exemplo esse último edital que a prefeitura lançou para tentar atender os artistas de rua, né? Isso é um comparativo muito horrível que se fez com aqueles que pedem esmola nas esquinas, nos cruzamentos, sabe? Não que seja menor ser um pedinte, não é essa a questão, mas a questão é que artista é artista e pedinte é pedinte. E o artista de rua, ele é artista de rua porque é uma opção dele. Não é porque ele é vagabundo, ele não trabalha, não é isso. É que é a opção dele fazer o teatro, fazer o espetáculo, fazer qualquer que seja a sua expressão artística na rua, né? É uma opção. E ao invés de valorizar isso como um investimento pessoal de cada artista, se reduz, sabe, a um edital que é um insulto para o artista, né, de propor pagar a ele R$30 para ele ficar até 60 minutos apresentando alguma coisa. Isso é um insulto, isso é dizer que realmente o artista ele é um vagabundo, ele é um pedinte, né? Então esse olhar é o reflexo, sabe, de como é que se vê o artista, como é que se vê a arte, como é que se vê a cultura numa cidade como São José dos Campos, né, que tem quase 700 mil habitantes. Então é um olhar que reflete, sabe, o pensamento das pessoas, né? Quando um prefeito vem e fala por WhatsApp, pelo Facebook, que ele acabou de extinguir uma orquestra sinfônica, isso, cara, isso não é legal para você divulgar via Facebook como se fosse uma selfie, sabe? Não é assim que se cuida da área cultural. E eu vejo assim, que se você trata a área cultural dessa forma, é como você trata a área social da cidade. É um reflexo, é um pensamento, é um olhar. Apesar de tudo, Cláudio Mendes continua fazendo artes? Com certeza, quer dizer, eu desde que cheguei aqui em 82 até hoje, eu só faço teatro, seja como produtor, como diretor, iluminador, enfim, qualquer coisa dentro dessa área. Claro que tive umas passagens como funcionário, como prestador de serviço, né, no poder público da cidade, no poder público do estado, mesmo federal. Eu sempre tive essas atuações também, mas fundamentalmente eu faço teatro e mantenho, por exemplo, o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas de uma forma totalmente independente. A gente não depende do poder público para manter isso aqui, não depende de nenhuma verba pública para manter esse espaço e para manter as nossas produções. Nós temos hoje 3 espetáculos em repertório e tudo isso feito, claro, alguns a gente consegue fazer com o apoio da Secretaria de Estado via PROAC, que é um edital que possibilita repasse de verba. Mas
Esse espaço existe há 18 anos e a Companhia Teatro da Cidade existe há 27. 90% desse período é manutenção própria, é manutenção de dinheiro que eu ganho, que a minha mulher ganha e que a gente investe nesse sonho que é fazer teatro e possibilitar uma conscientização social. Cláudio, o que São José dos Campos representa na sua vida? Olha, São José dos Campos é assim, é metade da minha vida, né, cara? Eu tenho 65 anos e estou aqui desde 82. Então a minha história é em São José dos Campos. É uma cidade que contribuiu em tudo na minha formação e na minha crença enquanto artista, enquanto produtor cultural. É uma cidade que me traz grandes lembranças, né? Minha filha nasceu aqui, tenho um filho que mora aqui, tenho muitos amigos aqui, conheço quase toda, vamos dizer, comunidade cultural e política da cidade. Então é uma cidade que para mim é fundamental. Eu consigo falar muito mais de São José dos Campos do que de São José do Rio Preto, porque essa cidade tem um significado muito maior para mim, né? E tem também o fato do que motivou a minha vinda para cá, né? Que foi a crença do Hélio Augusto de Souza em enfim, a crença dele em fazer essa cidade melhor, uma cidade diferente. Você é religioso? Não praticante. Fora a cultura, a arte, teatro, cinema, qual é o hobby do Cláudio Mendes? Eu tenho 2 hobbies. Um deles é ficar em casa com a família, vendo TV, vendo filme, lendo, enfim, estar com a família. E o outro é viajar. Qualquer oportunidade que eu tenho, eu viajo. Principalmente assim, quando não estou viajando por lazer, eu estou viajando a serviço, quer dizer. Atualmente, por exemplo, eu vou até Indaiatuba 2 vezes por semana, que eu estou trabalhando lá até dia 25. Então, meus 2 hobbies é viajar. Eu gosto de viajar, eu gosto de pegar o carro e viajar quando tem oportunidade. E quando não tem oportunidade eu vou trabalhar, mas eu vou viajar, eu conheço coisas, eu quero conhecer coisas e tal. E com isso eu vou também aprimorando e aprofundando o meu conhecimento para o desenvolvimento na minha vida profissional no teatro. Uma viagem marcante, conta pra gente. Uma viagem marcante é sempre assim, sempre ligado a vamos considerar uma aventura, né? E a viagem marcante que eu tenho na memória assim é quando fui para Ilhabela, ficar num ambiente totalmente isolado, sem celular, sem telefone, só olhando por entre as árvores, olhando o mar com a minha mulher. Tem algum lugar do mundo que você gostaria de conhecer? Olha, o meu sonho ainda é conhecer o berço do teatro, que é a Grécia, né? Eu já conheci alguma coisa fora, só que foi Bolívia e Portugal.
Mas o grande sonho mesmo é estar na Grécia durante uns 15, 20 dias, conhecendo o berço do teatro. Bom, no palco, no cinema, você é uma unanimidade. Agora, e na cozinha, como é que você é? Ah, mas aí eu acho que é mais coisa dos amigos, vamos dizer assim, do que o exercício mesmo, né? A cozinha para mim é uma terapia muito grande, né? Muita coisa aprendi com meu pai, depois o meu irmão, né? O Arnaldo, que faleceu também lá em Avaré, e era chefe de cozinha, né? Um dos grandes chefes de cozinha que eu conheci. E eu fui aprendendo coisa, então eu faço muita coisa na cozinha, invento muita coisa na cozinha e os amigos adoram. Então é uma prática legal que serve muito como terapia para mim. Quando eu estou muito louco da vida, estou puto da vida, eu vou lá para a cozinha, sento, vou cortando coisa e vou inventando pratos. Quando você tivesse que deixar São José dos Campos para morar em outra cidade, qual que você escolheria? Com certeza eu escolheria São José dos Campos, entendeu? Meu sonho seria assim morar lá em São Francisco Xavier, sabe? É São José dos Campos, mas ao mesmo tempo não é, e tem um comportamento diferente, tem pessoas diferentes, né? Um lugar que eu vou muito, inclusive. Mas eu escolheria São José dos Campos, é uma cidade que me estimula morar e dedicar minha vida a ela. Você tem algum ídolo? Eu tenho vários. Eu acho que tem um que é o Hélio, né? É um ídolo, uma referência que eu tenho. E nas artes, a grande referência que eu tenho nas artes, até pela resistência, pela luta, pela briga, sabe? Pela maneira como se dedica ao teatro, é o Zé Celso Martinez Corrêa. É uma pessoa que está completando aí seus 80 anos e no palco, né? E defendendo uma causa. Ele está atualmente em cartaz em São Paulo e é um cara fantástico. Ele sempre foi coerente com as coisas que ele defende no teatro, nas artes e na vida. Então seria o meu ídolo nas artes. Pessoas marcantes na sua vida? Olha, claro, né? Tem toda a relação familiar, né? Então tem meu pai, que de alguma maneira me marcou demais, né? Eu tive pouca convivência com a minha mãe, apesar de ter vivido com ela até os 16 anos, eu não tive não tenho assim é uma pessoa marcante até pela resistência dela, pela maneira como ela enfrentou a realidade da época, né? Claro, tem o Hélio, tem meus irmãos, né, que são marcantes na minha vida. E do ponto de vista profissional, enquanto escolha, enquanto dedicação a essa área, uma pessoa que foi meu mestre de iluminação, que é o Hamilton Saraiva, e que durante pelo menos 5, 6 anos, no início lá em São Paulo, é o cara que me deu todo o apoio, o cara que me levou para a universidade, me forçou a fazer aula durante 8 anos na faculdade, mesmo não sendo matriculado na faculdade, e que me levou para conhecer toda a questão da produção teatral amadora no período que eu fiquei em São Paulo. Vou fechar, uma grande saudade.
Eu sinto muita saudade de 3 irmãos. A Irene, que faleceu recentemente com 91 anos. O Lídio, que morava em Vitória. E o Hélio Augusto de Souza.